Nós estamos vivendo em um tempo profeticamente denso, um período que as Escrituras chamam de últimos dias. Este não é um conceito para gerar medo, mas sim para despertar um senso de urgência e vigilância espiritual em cada um de nós. Ao olharmos para as profecias bíblicas, percebemos que muitos dos sinais apontados pelos profetas e pelo próprio Jesus Cristo estão se cumprindo diante de nossos olhos. Guerras, rumores de guerras, desastres naturais e uma crescente agitação social são marcadores visíveis desse tempo. No entanto, existe um sinal que é mais sutil, mais interno e, talvez por isso, muito mais perigoso: a apostasia. Este é um dos mais graves sinais espirituais do fim dos tempos, um alerta que ecoa através dos séculos. A palavra apostasia pode soar acadêmica ou distante para alguns, mas seu significado é profundamente pessoal e relevante para a nossa jornada de fé. A Bíblia nos adverte claramente que, nos últimos dias, haveria um abandono generalizado da fé. Este não é um evento isolado, mas uma tendência espiritual, um afastamento sutil e progressivo da verdade revelada por Deus. É como uma correnteza invisível que arrasta os desatentos para longe da segurança da rocha, que é Cristo. Compreender este fenômeno não é uma opção, mas uma necessidade para todos aqueles que desejam permanecer firmes e fiéis até o fim, mantendo a sua esperança e a sua confissão inabaláveis em meio a um mundo em constante mudança. Muitas vezes pensamos nos grandes eventos globais como os principais indicadores do fim, mas a Bíblia nos convida a olhar para dentro da comunidade de fé. O apóstolo Paulo, em suas cartas, foi enfático ao alertar que este afastamento não viria de fora, mas surgiria de dentro da própria igreja. Pessoas que um dia conheceram a verdade, que experimentaram o poder do Evangelho, começariam a se desviar, a ensinar doutrinas estranhas e a seguir seus próprios desejos. Este é um alerta profundo, pois nos mostra que o maior perigo para a fé não são os inimigos externos, mas a erosão interna da convicção e do compromisso com a palavra de Deus. Portanto, ao iniciarmos esta reflexão, convido você a abrir seu coração e sua mente. Este não é um tema para condenar, mas para alertar e proteger. A apostasia é um sinal espiritual grave, porque ela ataca o núcleo da nossa relação com Deus, a verdade. Quando a verdade é relativizada, comprometida ou abandonada, todo o edifício da nossa fé fica em risco de desmoronamento. Precisamos, com urgência, entender o que é a apostasia, como ela se manifesta e, mais importante, como podemos nos guardar dela, permanecendo firmes na rocha da palavra de Deus, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É crucial definirmos corretamente o que é a apostasia. Muitas pessoas associam o termo a alguém que simplesmente deixa de frequentar uma igreja ou que passa por um período de esfriamento emocional na fé. Embora esses possam ser sintomas, eles não capturam a essência do problema. A apostasia, em seu sentido bíblico, é algo muito mais profundo e sério. Ela representa uma rejeição consciente da verdade de Deus, um abandono deliberado dos pilares fundamentais da fé, que uma vez foram aceitos e professados. Não se trata de uma dúvida passageira ou de uma luta espiritual, mas de uma decisão de dar as costas à luz que um dia iluminou o caminho. Pense nisto. A apostasia não é para aquele que nunca conheceu o caminho, mas primariamente para aquele que conheceu, caminhou e, por alguma razão, decidiu conscientemente tomar um desvio. A carta aos Hebreus fala sobre aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, mas depois caíram. Isso nos mostra a gravidade da situação. É a história de alguém que provou da água viva e, mesmo assim, escolheu voltar para as cisternas rachadas que não retêm água. É uma rejeição não por ignorância, mas, apesar do conhecimento, o que torna o ato ainda mais trágico e perigoso.
Apostasia não é apenas um afastamento físico de uma congregação. É possível estar fisicamente presente em todos os cultos, com o nome no hall de membros, e ainda assim estar em um estado de apostasia espiritual. É um distanciamento do coração, uma desconexão da mente e da vontade em relação à soberania e à verdade de Deus. É quando as práticas religiosas se tornam uma casca vazia, um ritual desprovido de significado e de verdadeira submissão a Cristo. A pessoa pode continuar usando a linguagem da fé, mas seu coração já não pertence mais ao Senhor da fé. Este é o perigo da apostasia interna, uma condição oculta aos olhos humanos. Portanto, precisamos expandir nossa compreensão. A apostasia é a renúncia da verdade, é trocar a autoridade da Escritura pela autoridade da cultura, da opinião pessoal ou de novas revelações que contradizem o que já foi estabelecido. É um divórcio voluntário da sã doutrina em favor de ensinamentos que agradam os ouvidos e acalmam a consciência sem exigir transformação. É uma decisão de não mais perseverar no caminho estreito, optando pela estrada larga que parece mais fácil e atraente, mas que, no final, leva à perdição. É estar fisicamente dentro da igreja, mas com o coração fora daquilo que Deus realmente quer para a gente. Entender essa definição é o primeiro passo para nos protegermos desse grande perigo dos últimos dias. A apostasia pode se manifestar de duas formas principais, e uma delas é particularmente enganosa. A primeira forma é a mais óbvia, o abandono total e explícito da fé. É a pessoa que, um dia, professava ser seguidora de Cristo, mas que agora declara abertamente sua descrença, rejeitando a Bíblia, a igreja e tudo o que se relaciona com sua antiga fé. Este tipo de apostasia, embora triste, é claro e visível. A pessoa toma uma posição pública e rompe os laços com a comunidade de fé. É uma perda dolorosa, mas não há ambiguidade em sua decisão de se afastar completamente do caminho que antes trilhava. No entanto, há uma segunda forma de apostasia, muito mais sutil e perigosa, a apostasia interna. Esta é a condição da pessoa que permanece dentro da estrutura da igreja, que pode até mesmo ser ativa, ter um cargo de liderança, cantar no coro ou ensinar na escola dominical, mas que, em seu coração, já abandonou a verdade. Ela mantém a aparência de piedade, mas nega o seu poder transformador. Por fora, tudo parece estar em ordem. Ela usa o vocabulário cristão, cumpre os rituais e mantém uma fachada de normalidade. Ninguém desconfia, pois a performance é convincente e bem ensaiada ao longo dos anos. O perigo dessa apostasia silenciosa reside em sua capacidade de passar despercebida. A pessoa pode parecer firme, ser admirada por sua suposta espiritualidade e conhecimento bíblico, mas por dentro está completamente desconectada de Deus. E o seu testemunho fora do templo é uma tremenda vergonha de vida, não conduzindo com a verdade de Deus. O relacionamento pessoal com Cristo foi substituído por uma rotina religiosa. A oração se tornou uma formalidade, a leitura da Bíblia um hábito acadêmico sem aplicação pessoal, e a obediência uma questão de conveniência. O coração, que deveria ser um altar para Deus, tornou-se frio e distante, um lugar onde a verdade já não tem mais primazia sobre a vida. Essa desconexão é a essência do alerta de Jesus. Ele falou sobre pessoas que o honram com os lábios, que cantam louvores e fazem belas orações, mas cujos corações estão longe dele. Esta é a imagem perfeita da apostasia interna. É a tragédia de estar perto do reino em aparência, mas longe em realidade. É o perigo de se acostumar com o sagrado a ponto de ele se tornar comum e de perder o temor e o tremor diante da santidade de Deus. É um estado de auto-engano onde a pessoa acredita estar segura em sua religiosidade, enquanto, na verdade, está caminhando em direção a um abismo espiritual. Ninguém acorda um dia e decide, do nada, abandonar a fé.
A apostasia raramente é um evento súbito. Ela é quase sempre um processo, uma jornada gradual para longe da luz. E essa jornada perigosa começa com algo aparentemente inofensivo: as pequenas concessões. Começa no momento em que a verdade de Deus deixa de ser vista como absoluta e inegociável. É quando começamos a pensar que certas partes da Bíblia não são mais relevantes para os nossos dias, ou que podemos adaptar seus ensinamentos para que se encaixem melhor em nosso estilo de vida ou nas expectativas da cultura ao nosso redor. O processo é sutil. Começa com uma pequena dúvida sobre a criação, uma pequena flexibilização nos padrões de santidade, uma pequena tolerância com um pecado que o mundo aplaude. Cada concessão parece insignificante por si só, como remover um único tijolo de uma grande muralha. No entanto, tijolo por tijolo, a estrutura começa a enfraquecer. A verdade, que antes era uma rocha sólida sob nossos pés, começa a se parecer com areia movediça. Começamos a negociar com Deus, a escolher quais mandamentos queremos seguir e quais preferimos ignorar, criando uma versão personalizada e confortável da fé que não nos confronta nem nos desafia. Jesus nos alertou sobre o perigo de um coração dividido. Ele citou o profeta Isaías para repreender os religiosos de sua época. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Esta é uma descrição poderosa do resultado final das pequenas concessões. A adoração se torna vazia e a doutrina se corrompe, deixando de ser a palavra de Deus para se tornar um conjunto de opiniões e tradições humanas. O perigo interno é que o coração se distancia de Deus muito antes que as ações externas revelem essa distância. Portanto, a vigilância deve começar em nossa própria mente e coração. Devemos nos perguntar: onde estou permitindo que a cultura molde minha teologia em vez da Escritura? Onde estou começando a tratar a palavra de Deus como um cardápio, escolhendo apenas as partes que me agradam? A apostasia se instala quando paramos de lutar contra o pecado e começamos a justificá-lo. Ela ganha força quando o amor pela verdade é substituído pelo amor ao conforto e à aceitação social. É uma erosão lenta, mas constante, que, se não for interrompida, levará inevitavelmente ao abandono completo da fé genuína. O apóstolo Paulo, em sua última carta a Timóteo, fez uma profecia assustadora sobre a atitude espiritual dos últimos dias. Ele escreveu: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo as suas próprias cobiças. Esta passagem é um diagnóstico preciso da raiz da apostasia. O problema não é a falta de acesso à verdade. Vivemos na era da informação, com bíblias e recursos teológicos mais acessíveis do que em qualquer outro momento da história. O problema, segundo Paulo, é uma rejeição consciente da sã doutrina. A coceira nos ouvidos é uma metáfora poderosa. Descreve um desejo inquieto por novidades, por mensagens que agradem, que afirmem nossos desejos e que não perturbem nossa zona de conforto. Quando as pessoas não suportam mais a sã doutrina, é porque a verdade começou a soar como uma ofensa. A mensagem do arrependimento, da negação de si mesmo, da santidade e do juízo divino se torna pesada demais para quem deseja uma fé sem compromisso. Elas não querem mais um médico que aponte a doença, mas um animador que lhes diga que está tudo bem, mesmo quando não está. Em resposta a essa demanda, surgem mestres segundo as próprias cobiças. Esses mestres são populares porque oferecem exatamente o que as pessoas querem ouvir. Eles pregam um evangelho diluído, uma graça barata que não exige transformação, e um Deus que se parece mais com um servo de nossos desejos do que com o soberano do universo. Eles evitam os temas difíceis da Bíblia e se concentram em mensagens de autoajuda,
prosperidade material e positividade, criando uma multidão de admiradores, mas não de discípulos verdadeiros de Cristo. Eles coçam os ouvidos da plateia, e a plateia os recompensa com aplausos e lealdade. Essa rejeição da sã doutrina é o coração da apostasia moderna. É a substituição da verdade eterna de Deus por verdades temporais e relativas dos homens. As pessoas não estão abandonando a religião. Elas estão criando uma nova religião à sua própria imagem. Uma que lhes permita ter Jesus como Salvador, sem tê-lo como Senhor. Elas querem as bênçãos da aliança sem as responsabilidades da aliança. Este é um caminho extremamente perigoso, pois oferece uma falsa sensação de segurança espiritual, enquanto conduz as pessoas para longe do único e verdadeiro Evangelho que tem o poder de salvar. A rejeição da sã doutrina inevitavelmente leva à criação e propagação de um evangelho adaptado. Este é um dos rostos mais comuns da apostasia em nossos dias. É uma versão do cristianismo que foi ajustada para ser mais palatável à cultura secular, removendo as arestas que o mundo considera ofensivas. Vemos isso em mensagens que promovem uma fé sem compromisso, onde ser cristão é apenas uma identidade cultural ou uma experiência emocional de fim de semana, sem impacto real na vida de segunda a sexta-feira. A cruz, com seu chamado ao sacrifício e à morte do eu, é substituída por uma mensagem de autorrealização e empoderamento pessoal. Outro exemplo claro é a promessa de uma vida sem transformação. Venha como você está, e fique como você está. Ele separa a justificação da santificação. Celebra-se a decisão inicial de fé, mas não se ensina a necessidade de um processo contínuo de mudança, de crescimento em santidade e de conformação à imagem de Cristo. O resultado é uma geração de cristãos que não se parecem em nada com Cristo. Suas vidas, valores e prioridades são indistinguíveis das do mundo ao seu redor, pois a mensagem que receberam nunca exigiu uma verdadeira renúncia ao velho homem e seus desejos. Essa adaptação cria um ambiente onde a apostasia pode florescer de forma quase imperceptível. A pessoa que está imersa nesse tipo de mensagem pode sinceramente acreditar que está no caminho certo. Ela vai à igreja, ouve sermões motivacionais, canta canções de louvor e se sente bem consigo mesma. Ela não percebe que o evangelho que consome foi esvaziado de seu poder. Ela não vê que está sendo alimentada com leite adoçado em vez do alimento sólido da palavra. A tragédia é que, para quem está dentro desse sistema, tudo parece normal e até mesmo abençoado, tornando o auto-engano quase completo. O perigo reside exatamente nesta sutileza. A apostasia, neste contexto, não se parece com uma rebelião aberta, mas com uma conformidade silenciosa com um padrão inferior. É a erosão gradual da verdade, a morte da convicção por 1000 pequenos cortes. As pessoas não estão rejeitando a Deus abertamente. Elas estão, sem saber, adorando uma versão de Deus que elas mesmas criaram. Um ídolo que se encaixa em suas expectativas. Elas honram com os lábios um Jesus que se parece com elas, enquanto o verdadeiro Jesus da Bíblia, que chama ao arrependimento e à obediência, se torna um estranho para elas. Diante de um cenário tão sério e de um perigo tão sutil, qual deve ser a nossa resposta? A Bíblia não nos deixa sem direção. A resposta não é o medo paralisante, mas a vigilância diligente e a fidelidade resoluta. O chamado final para cada crente que vive nestes últimos dias é um chamado para despertar do sono espiritual e para se agarrar firmemente à verdade que nos foi confiada. A vigilância começa com um exame honesto de nosso próprio coração. Precisamos nos perguntar constantemente: meu coração ainda queima pela verdade de Deus? Ou eu comecei a me sentir confortável com o mundo? A fidelidade exige que não negociemos a verdade. Em um tempo de relativismo, devemos nos firmar na rocha da palavra de Deus como nossa única e final autoridade de fé e prática. Isso significa que devemos ser como os bereanos,
que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que lhes era ensinado era, de fato, a verdade. Não podemos mais aceitar passivamente qualquer mensagem que venha do púlpito ou da internet. Precisamos desenvolver discernimento espiritual, aprendendo a distinguir entre a sã doutrina e os ensinamentos atraentes, mas vazios, que se multiplicam ao nosso redor. Não se trata de ser cético, mas de ser sábio e prudente. Permanecer fiel até o fim é a nossa maior missão. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança não é uma opção, é a marca do verdadeiro discípulo. Isso envolve nutrir nosso relacionamento pessoal com Cristo através da oração, do estudo da palavra e da comunhão com outros crentes que também estão comprometidos com a verdade. Significa resistir à tentação de adaptar nossa fé para ganhar a aprovação do mundo. Significa estar disposto a ser considerado antiquado, radical ou intolerante por se apegar aos padrões imutáveis de Deus em uma sociedade em constante mudança. Portanto, o alerta contra a apostasia é, em última análise, um chamado ao amor, um chamado para amarmos a Deus acima de todas as coisas e a sua palavra acima de todas as opiniões. É um chamado para vigiar, para orar e para não desfalecer. Que possamos ser encontrados fiéis, com nossas lâmpadas acesas e cheias de azeite, esperando a vinda do nosso Senhor. Que não sejamos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Por isso, vigia e ora, porque Jesus Cristo está voltando. E como fala lá na carta de Tessalonicenses, a apostasia, sim, é um sinal claro da vinda do nosso Senhor. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador do verdadeiro Evangelho, até o dia em que ouviremos de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Vocês venceram, e por isso lhes darei a coroa da vida. Se inscrevam neste canal e deixem seu like. Compartilhe esta mensagem com mais pessoas e deixem nos comentários abaixo o que você achou. Que Deus continue abençoando a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.